Liberdade de expressão, um dos pilares da nossa democracia. Mas até onde é capaz de ir esse nosso direito, assegurado pela Constituição, quando decidimos expressar nossas ideias? No dia 7 de janeiro, a sede do semanário francês Charlie Hebdo sofreu um atentado por radicais islâmicos, que resultou em 12 mortes, entre jornalistas e cartunistas do jornal. Este é o tema do nosso programa de hoje, que conta com a presença de Alberto Vilas, jornalista e colunista da Carta Capital. Alberto, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de começar te perguntando qual caráter você enxerga nas charges do jornal francês. Eu acho que eu sou um leitor antigo do Charlie Hebdo, desde a década de 70. O Charlie Hebdo, usar uma palavra talvez meio chula, mas assim, é um esculacho. Eles não têm uma preocupação de falar assim, não, isso a gente não pode falar. Eles têm uma liberdade total, né? E a França assegura isso a eles, né? Então, assim, o Charlie Hebdo é um jornal muito particular, eu acho que não tem similar no Brasil, assim, sabe assim, eu acho que assim, não sei se no mundo tem, porque o Charlie Hebdo, ele é um jornal que, assim, fala assim, é o tipo do jornal, assim, vale tudo, entendeu? Então, a gente faz os cartoons, os textos, a gente faz o que a gente acha que é e não passa por nenhum tipo de censura. A gente vai acompanhar agora uma reportagem feita com estudantes de jornalismo em que eles deixam a sua opinião sobre as charges, tá? Ok. Qual a sua visão sobre as charges do Charlie Hebdo? Então, eu acho que as charges do Charlie Hebdo acabaram sendo, elas são, né, bem pesadas assim, porque pelo próprio histórico deles, eles acabam tendo uma série de charges que são muito provocativas. Acho que eles estão no direito de exercer o jornalismo de um jeito crítico e diferente do que as pessoas estão acostumadas a receber. Eles pesaram um pouco na brincadeira, assim, acabou excedendo o limite. Eu acho bem legal, eu gosto de ler, assim, tal, acho inteligente e eu acho que não justifica o atentado, eu acho que é um humor que tem que ser levado em consideração, né? Eu acho que essas tiras, elas são necessárias ao ponto em que a sociedade tem que se acostumar com certas coisas e deve aceitar certos dogmas. Você acha que o perfil das publicações perde em valores éticos pelos quais às vezes a gente tanto preza na profissão? Eu acho assim que o jornalismo ele tem que ser feito com responsabilidade, né? Assim, quer dizer, tem uma responsabilidade de ter um bom senso, né? Então, acho que são duas coisas que têm que andar paralelo ali. Eu acho que você tem que ter a liberdade de informar, a liberdade de fazer um cartoon, a liberdade de fazer um texto, uma crônica, mas você tem que ter um bom senso, né? Assim, eu acho que assim, dependendo do órgão que você trabalha, dependendo do jornal que você trabalha, do público que você atinge, você tem que trabalhar em cima dessa ética, né? Principalmente da ética e da responsabilidade e da informação correta, né? Você acha que é característico da charge essa pegada mais ácida que eles constroem? Eu acho porque eu acho assim que se você for colocar uma norma para caricatura, assim, um manual de redação para caricatura, ela perde a graça literalmente, entendeu? Então eu acho que eles têm que ter a liberdade de expressar assim, exatamente o que eles acham, né? Agora é o que eu falei agora há pouco, assim, eles têm que ter um pouco de bom senso, porque senão a coisa desanda, né? Você acha que o atentado mudou de alguma maneira a visão sobre os princípios do trabalho jornalístico? Eu acho que houve uma preocupação, assim, principalmente na França, é o que eles estão discutindo muito lá, até onde pode ir essa liberdade de expressão. Agora, a França é um país assim, muito rigoroso com isso. Assim, eles são incapazes de falar assim, não, isso não pode, porque lá vira um grande problema. Não é nenhuma questão de, assim, só de censura, né? Eles prezam a liberdade, a igualdade, a fraternidade, eles levam isso muito a sério, sabe? O jornal francês ele já foi condenado, e isso aqui com base ele não foi condenado com... o jornal francês já foi várias vezes processado, porém a justiça nunca os condenou com base na liberdade de expressão. Você acha que esse contexto tende a se exatamente modificar? por isso, né? É exatamente por isso. Porque o dia que eles condenarem qualquer jornal francês, porque publicou, quer dizer, lá existe até o direito de resposta, é muito comum lá, né? Assim, então você vê essas revistas de celebridade, que tem várias lá também, vira e mexe, eles são obrigados a publicar na primeira página uma informação errada, que eles deram à justiça dar direito de resposta, eles publicam, mas tudo dentro de um parâmetro assim que não é de censura. Se a informação estava errada, ela tem que ser corrigida. E pronto, entendeu? Agora, se é verdadeira, a coisa vai em frente. Como você acha que a imprensa brasileira cobriu o atentado?
Eu acho assim que foi engraçado. Primeiro, o que me incomodou muito é eles chamarem o Charlie Hebdo de revista. Então, assim, eu fiquei toda hora que falavam assim, é revista. Eu falei, gente, Charlie Hebdo é um jornal, é um tabloide, é um semanário, assim. É um semanário pequeno, né? Assim, não era... Eu acho que eles cobriram até razoavelmente bem, mas eu acho que falta ao jornalismo brasileiro a grande reportagem. Eu, se fosse editor-chefe de um jornal, eu mandaria um repórter para lá, para ir lá conversar com as pessoas. A gente não viu nenhuma entrevista de nenhum jornalista sobrevivente. A gente não viu... O máximo que a gente viu era um noticiário geral de agências internacionais. A gente, né, o que a França fez, claro que eles estavam lá, é mais fácil fazer. Mas eles foram lá entrevistar um por um, eles mostraram a redação, vamos discutir, foram além, entendeu? O Brasil não passa de um noticiário de agência internacional, mas eu acho que teve uma repercussão não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu tenho um site que eu entro nas primeiras páginas de jornais da Turquia, jornal do Uruguai, de tudo quanto é parte do mundo, estava dando o Charlie Hebdo na primeira página, né? Que para mim é uma surpresa, né? Assim. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, houve um aumento de 20% nas assinaturas do jornal francês. Você acha que esse aumento foi devido a quê? A curiosidade, né? Assim, porque assim, o Charlie Hebdo era muito pouco conhecido, né? Assim, eu acho que só as pessoas que moram lá, assim, não é um jornal, não é o Le Monde, não é o Libération, não é o Figaro, é um jornal satírico de humor pequeno, né? E ele foi assim, a surpresa maior para mim foi assim, porque na semana seguinte, esse número que tem lá o Maomé chorando na capa e falando que estão todos perdoados, ele chegou a 7 milhões de exemplares, né? Então, assim, eu que sou um fanático do jornalismo, a hora que eu sabia que o jornal ia sair, eu já entrei no site de madrugada, né? De madrugada, 9 horas da noite, que já era madrugada lá, e fiquei lá feito um alucinado, que a hora que entrasse, é um site que vende jornal francês pela internet. A hora que entrou a capa, que eu entrei para comprar, em menos de 10 segundos já estava assim, número esgotado. Então eu fiquei desesperado a noite inteira, eu pus o despertador às 5 da manhã, entrei, quando foi 6 da manhã, abriram de novo, aí eu comprei um pacote, entendeu? Assim, Alberto, a gente vai dar uma pausa por aqui, mas a gente volta rapidinho para outras questões. Tá bom. Voltaremos rapidinho para mais uma edição do Papo.com. O programa de hoje conta com o jornalista e colunista da Carta Capital, Alberto Vilas, para discutir sobre a liberdade de expressão dentro de um cenário político e religioso, vivenciado na França após o atentado ao semanário Charlie Hebdo. Alberto, eu gostaria que você acompanhasse uma outra reportagem agora, com outras opiniões, acerca se há ou não um limite sobre a liberdade de expressão. Ok, vamos ver. Vale tudo pela liberdade de expressão? Olha, como eu sou estudante de jornalismo, eu acredito que vale tudo pela liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo você tem que ter respeito sobre o que você está falando e sempre mostrar os dois lados da história. Eu acho que não, acho que tudo tem limite. Para mim, não vale tudo. Você tem que ter o mínimo de respeito na sua opinião e nos seus atos, senão você acaba virando Danilo Gentili e Rafinha Bastos, né? Eu acho que do mesmo jeito que existe liberdade religiosa, também tem que ter a liberdade de expressão. Nada pode calar a opinião da imprensa, eles têm total liberdade para poder falar. Só que tem que ter um certo respeito com as crenças dos outros. Eu acho que vale, porque acho que liberdade de expressão é isso, você ser livre para falar o que quer. Alberto, deve valer tudo em nome da liberdade de expressão? Eu acho que eles foram bem sensatos, né? Assim, que eu acho que você vê, todo mundo ali fala assim, tem que ter liberdade de expressão, mas não quer dizer assim, que fala assim, eu posso escrever, eu escrevo para a Carta Capital, você pode escrever o que você quiser. Eu só vou escrever sobre o que eu sei e o que eu sei que é verdade. Porque por que eu vou escrever uma coisa absurda, né? Que vai ofender as pessoas, que não é verdade? Isso não é jornalismo, né? Você acha que liberdade de expressão, em seu pleno sentido, existe ou é utopia? Eu acho que, assim, que hoje no Brasil a gente tem, assim, muito... Eu falo assim, a gente, graças a Deus, não tem mais censura, mas tem uma autocensura. Eu acho que tem uma autocensura, que, assim, forte, sabe? Assim, eu acho que a pessoa...
É diferente, você fala assim, você trabalha na emissora tal, você trabalha na emissora, aqui não pode falar isso. Eu acho que não chega a esse ponto. Mas eu acho assim que você trabalhando para uma grande empresa, você fala assim, por que eu vou escrever uma coisa aqui? Eu não entro nem na questão comercial, eu entro na questão de informação mesmo. Eu falo assim, é exatamente o que alguém disse ali, assim, você tem que ter os dois lados. Né? Então, assim, você tendo os dois lados, você tem assegurado para você que está escrevendo, olha, fulano disse isso, fulano desmentiu ou fulano confirmou. Então, eu acho que a informação fica correta, né? Eu acho que é bem por aí. Às vezes a imprensa ela usa como desculpa a liberdade de expressão e para extrapolar limites, criando um discurso às vezes ofensivo, discriminatório. Como o jornalismo pode conciliar o direito à liberdade de expressão aos direitos humanos? Eu acho assim que quando falam em regulação da mídia, as pessoas acham logo que é censura. Mas eu acho que você tem assim, para mim a regulação da mídia é um manual de redação. Não é assim, isso pode e isso não pode. Mas é o que pode e o que não pode no campo da ética, no campo da informação correta. Né? Então eu acho assim que, por exemplo, você informar uma coisa assim, ouviu-se dizer que fulano teria, eu acho errado. Né? Eu acho assim que porque senão você vai ouvir qualquer pessoa, né, e vai falar assim, não, fulano disse que fulano roubou, então, não, ele disse, aí depois a gente apura. É uma coisa meio complicada. Eu acho assim que tem que ter uma coisa muito... tem que estabelecer uma norma de assim, olha, tem que estar apurado, tem prova, então a gente publica. Se não tem prova, a gente até põe, fulano acusou fulano, fulano se defendeu e agora vamos ver se ele tem prova. E o dia que aparecer a prova, você publica. Se não aparecer, você publica também. Não apareceu a prova. Uhum. Você acha que após o atentado vai haver mais espaço para ser discutida a liberdade de imprensa dentro do plenário? Eu acho que sim. E sua regulamentação? Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que o Brasil tem no Brasil, no caso particular do Brasil, tem muito medo dessa coisa de achar que vem aí uma censura. Eu acho que a gente vive numa democracia que não cabe mais censura de imprensa, entendeu? Assim, eu já fui vítima dessa censura de imprensa nos anos 70 e acho que não tem o menor cabimento. Mas eu acho que vai abrir aí um leque aí para se discutir mais isso, sem dúvida. E de que maneira essa regulamentação pode coibir abusos para os jornalistas ao criar discursos? Eu acho assim que a partir do momento que você sabe que estão de olho, se você escrever uma coisa que não é verdade, aquilo ali que você pode ser punido por isso, nenhum jornalista vai querer ficar respondendo processo e perdendo. Porque responder processo, o jornalista responde, fala, não, eu provei que é verdade. Mas se você não sabe, não vai conseguir provar, você vai... acabar se estrepando, né? Você vai acabar sendo só processado e não tem provas para provar que você não estava errado, é complicado, né? Você diz que, como você disse, a regulamentação não é muito bem vista aqui no Brasil por achar que é uma maneira de censurar. Como resolver esse impasse? Eu acho que discutindo com a sociedade, entendeu? Eu acho que aí eu acho que a própria imprensa, que tem um certo medo, ela passa uma informação um pouco errada. Né? A gente vê demais falando assim, o governo está querendo censurar a imprensa. Não é isso. Existe regulação da imprensa na Inglaterra, em vários países já existe. Não é censura. Você não vai falar que a Inglaterra censura algum jornal, mas você tem que ter uma norma de ética ali para a informação. No mesmo período, ocorreu na Nigéria um massacre por civis, massacre de civis por radicais islâmicos, porém isso pouco foi noticiado. Por que regiões da África não ganham muito espaço nas coberturas? Olha, aí é uma questão mais ampla. Eu acho assim que o que acontece, né? Quando a gente teve aquela tragédia aqui em São Paulo, que o casal, dizem, jogou a filha pela janela, eu sempre falava isso na televisão onde eu trabalhava. Se isso tivesse acontecido no Piauí, no Ceará, não seria muito notícia. Aqui seria uma notícia talvez pequena, entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma coisa típica do jornalismo mesmo, né? Assim, então, foi um atentado na França contra um jornal. Eu acho que se entrasse num jornal lá no interior, bem lá no Gabão, entendeu? E a notícia ia ser menor, ou nem iam noticiar. Né? O que eu acho que é uma falha do jornalismo, porque assim, tem uma glamorização do jornalismo aí, porque aquela tragédia aqui em São Paulo ficou meses nas manchetes dos jornais, no noticiário, capa de revista, porque aquilo ali, eu vou ser bastante sincero, assim, estava dando ibope, então a gente continua dando isso. Mas se fosse em outro estado, eu não sei, acho que acontecem tragédias no Brasil que não são nem noticiadas, né? A gente não fica nem sabendo, né?
O que a imprensa brasileira pode aprender com o atentado ao jornal francês? Eu acho assim que primeiro, assim, não sei se é aprender assim, olha, toma cuidado, porque você... Então, eu tenho um exemplo aqui que eu posso mostrar para você, que para mim me chocou muito, aconteceu na semana passada, né? Eu não sei se a gente vai poder mostrar, mas é a charge do Chico Caruso na primeira página do jornal O Globo, né? O Chico Caruso é um jornalista que já trabalhou comigo, respeito muito. Ele publicou um terrorista, né, vestido lá todo de preto, com capuz na cabeça, com a faca na mão, uma Dilma ajoelhada, alaranjada, e, tipo assim, vamos cortar a cabeça dela. Isso aqui, para mim, é Charlie Hebdo 100%. E aqui não aconteceu nada. Assim, não é que teriam que ir lá matar o Chico Caruso, não. Mas não aconteceu nada. Então, no Brasil, acho que não tem muito essa repercussão. Porque esse cartoon aqui, na primeira página do jornal O Globo, não está no jornal, um semanário satírico pequenininho, não. É um dos 3 maiores jornais do país, né? Então, isso aqui não é assim. Eu não colocaria censura, mas isso aqui, para mim, eu vou usar um termo bem popular, mas eu acho que foi uma pisada de bola. Porque, assim, eu não vejo cabimento você achar assim, que o Estado Islâmico, que é uma coisa que está sendo tão criticada no mundo inteiro, a gente achar assim, não, a Dilma está com a faca no pescoço, nós vamos cortar a cabeça dela. Eu não consegui entender isso aqui, tanto é que o Chico Caruso baixou a bola depois disso aqui, porque eu acho que deve ter tido uma repercussão gigantesca. Agora, o jornal não publicou uma carta de leitor, e eu tenho certeza que chegou lá um caminhão de e-mails reclamando disso aqui. Entendeu? Então, eu acho que o Brasil não é que assim que não leva a sério, mas isso aqui, para mim, por exemplo, é o equivalente ao cartoon do Maomé, entendeu? Alberto, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por estar aqui conosco e discutir problemáticas que permeiam a profissão de qualquer jornalista. Foi um prazer e acho que a gente ficaria aqui horas e horas e horas discutindo liberdade de imprensa. Não tenho dúvida. Né? Muito obrigado a vocês. Exercer o ofício jornalístico, de fato, requer uma conscientização de que você é capaz de mergulhar no universo humano de reações, vezes, inimagináveis. Os atingidos não serão somente aqueles restritos ao acontecimento local, porque nossas ações poderão ter sempre um impacto de caráter global. O programa Papo.com fica por aqui e até a próxima.